Imagine uma multidão inteira presa entre um mar gigantesco e o exército mais poderoso da época. Atrás, o som de centenas de carros de guerra, cavalos furiosos e soldados decididos a atacar. À frente, um mar profundo, sem ponte, sem barco, sem chance de escape. E no meio disso, homens, mulheres, crianças e idosos, tremendo de medo, tentando entender como tinham parado ali. Esse foi o cenário que Israel enfrentou na noite em que Deus decidiu abrir o Mar Vermelho. Mas para entender essa situação desesperadora, precisamos voltar alguns dias. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel finalmente estava livre. Gerações inteiras só conheceram trabalho forçado, gritos, cansaço e humilhação. Eles construíram cidades, ergueram monumentos, trabalharam sob sol escaldante, sempre debaixo do chicote de capatazes egípcios. Muitos nasceram e morreram ali, sem jamais saber o que era liberdade. Foi nesse contexto que Deus levantou Moisés, um homem que, no início, nem acreditava que seria capaz. Ele mesmo tinha fugido do Egito, tinha medo de voltar, se considerava pesado de língua, mas Deus escolheu justamente esse homem inseguro para enfrentar o rei mais poderoso da época. E através dele, o Senhor enviou as 10 pragas que atingiram o Egito de forma devastadora. Água do Nilo transformada em sangue. Rãs por toda parte. Piolhos, moscas, pestes nos animais, doenças na pele, graniço destruidor, gafanhotos devorando plantações. Trevas tão densas que podiam ser sentidas, até que veio a última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Naquela noite, o choro ecoou por toda a nação. Foi ali que Faraó finalmente cedeu. Ele permitiu que Israel fosse embora e o povo saiu apressado, levando seus filhos, seus poucos pertences, alguns animais e, principalmente, a esperança de uma vida diferente. Eles não tinham exército, não tinham armas, não tinham experiência no deserto, mas tinham uma coisa que nenhum império tinha: a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ia à frente deles numa coluna de nuvem durante o dia, e à noite essa mesma coluna se tornava fogo iluminando o caminho. Imagine a cena: o deserto escuro, silencioso e uma enorme coluna de fogo no céu, guiando cada passo. Uma criança talvez puxasse a roupa da mãe e perguntasse: "Mãe, aquilo ali é Deus?" E a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, responderia: "Sim, meu filho, Ele está nos guiando." Tudo caminhava bem, até que Deus deu uma ordem estranha. Mandou o povo acampar diante do mar, num lugar sem saída, perto de Pierote, entre Migdal e o mar, de frente para Baal-Zefon. Montanhas de um lado, montanhas do outro, e o mar bloqueando a frente. Para qualquer estrategista militar, isso seria loucura. Mas Deus não trabalha com a nossa lógica. Ele estava escrevendo um roteiro que ninguém jamais esqueceria. Enquanto Israel acampava, aparentemente em paz, algo acontecia no Egito. Faraó começou a se arrepender. Ele olhou ao redor e viu as cidades paradas, as obras sem trabalhadores, os campos sem servos. E perguntou aos seus oficiais: "O que foi que fizemos? Deixamos Israel ir embora e perdemos nossos servos." A ganância falou mais alto que a dor. Mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. Ele mandou preparar seu exército. Escolheu pessoalmente 600 carros de guerra especiais, os melhores que o Egito possuía, além de muitos outros carros comuns. Reuniu oficiais, cavaleiros e soldados experientes. Era a elite militar.
Quando eles avançaram pelo deserto, a poeira subiu como uma tempestade. Israel não notou nada no começo. O povo estava acampado, talvez preparando comida, conversando, cuidando das crianças, até que alguém olhou para trás e viu uma nuvem de poeira se aproximando rapidamente. Depois conseguiu distinguir carros, cavalos, lanças, escudos. O exército do Egito estava vindo com tudo. O pânico tomou conta do povo. Muitos começaram a gritar. Outros choravam descontroladamente, mas pegaram seus filhos no colo, sem saber para onde correr. Homens se olharam, impotentes, sem armas, sem defesa. O som das rodas e dos cascos ficava cada vez mais alto. E então começaram as acusações contra Moisés. Será que foi porque não havia sepulturas no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Por que nos tirou de lá? Não tínhamos dito que era melhor continuar servindo aos egípcios do que morrer aqui? Quando o medo o domina, até a escravidão parece melhor que a incerteza. Mas no meio de toda aquela confusão, havia um homem que se recusou a olhar apenas para o que os olhos viam. Moisés se levantou e disse ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes. Vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas acalme-se. Ele não tinha um plano humano, não tinha uma estratégia militar, mas tinha uma palavra de Deus e confiou nela. Foi então que a coluna de nuvem, que sempre ia à frente do povo, se moveu. Ela saiu da posição de guia e foi para trás, colocando-se entre o acampamento de Israel e o exército do Egito. Para os israelitas, a nuvem continuava brilhando do lado de dentro, trazendo luz e segurança. Para os egípcios, do lado de fora, ela se transformou em uma escuridão intensa. A distância física entre eles era a mesma, mas a diferença espiritual era gigantesca. Deus estava no meio. A noite inteira, os egípcios não conseguiram se aproximar. E durante essa mesma noite, outra coisa milagrosa acontecia. Deus mandou um vento fortíssimo soprar sobre o mar. As águas começaram a se mover, a se erguer, a se afastar. O Mar Vermelho, que sempre foi uma barreira, começou a se partir em duas enormes paredes de água, uma à direita e outra à esquerda, até que o fundo, antes coberto, ficou completamente seco. Um caminho impossível acabou de nascer, de um lado ao outro do mar. Quando o povo viu aquilo, deve ter ficado em choque. Alguns talvez tenham dado um passo para trás. Outros devem ter perguntado: é seguro entrar aí? Imaginaram o que aconteceria se aquelas paredes de água caíssem de repente. Mas Moisés, confiando em Deus, ordenou que avançassem. E então a multidão entrou no meio do mar. Homens, mulheres, idosos e crianças começaram a atravessar. De um lado, uma muralha de água, do outro, outra muralha. O chão estava seco, firme, como se nunca tivesse sido coberto por ondas. Crianças curiosas, talvez, tentassem tocar a parede líquida e vissem peixes nadando ao lado delas. Era como caminhar dentro de um milagre, passo após passo. Do outro lado, quando a coluna de nuvem finalmente se moveu, os egípcios puderam enxergar e viram algo que jamais tinham visto: um mar aberto, um caminho seco, e o povo de Israel no meio daquela passagem. Faraó não pensou duas vezes. Tomado por orgulho e raiva, ordenou que seus carros de guerra entrassem também. Cavalos avançaram em disparada. Carros cortavam o caminho com velocidade. Soldados gritavam ordens, confiantes em sua força. Eles não entenderam que estavam entrando no lugar onde Deus iria julgar a arrogância deles. Enquanto Israel
ainda atravessava, Deus começou a agir contra o exército de Faraó. A Bíblia diz que o Senhor olhou para o exército egípcio por meio da coluna de fogo e de nuvem e os pôs em confusão. As rodas dos carros começaram a travar. A areia que estava firme para Israel pareceu pesada para os egípcios. Os cavalos se assustavam, tropeçavam, não obedeciam direito. A organização militar se desfez. Em meio ao caos, alguns soldados gritaram: "Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito." Mas já era tarde. Quando o último israelita chegou em segurança ao outro lado do mar, Deus deu a ordem final. Ele disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios." Moisés obedeceu. Ele ergueu o cajado novamente. E, no momento em que a manhã começava a nascer, as águas que antes estavam erguidas voltaram com toda a força. As muralhas de água desabaram. Os carros de guerra foram arrastados. Os cavalos se perderam. Os soldados desapareceram debaixo da força das ondas. O mar voltou ao seu lugar. O caminho seco deixou de existir. E todo o exército que tinha saído confiante para destruir Israel foi destruído ali, em questão de instantes. Israel, do outro lado, viu com os próprios olhos aquilo que Deus tinha prometido. O inimigo sendo derrotado não pela espada deles, não pela habilidade deles, mas pelo poder do próprio Deus. A Bíblia diz que, naquele dia, o povo temeu o Senhor e passou a confiar mais em Deus e também em Moisés, seu servo. E o que começou com choro e medo terminou em festa. Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor, agradecendo pela libertação. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, dançando e louvando a Deus. O deserto, antes cheio de gritos de pavor, agora estava cheio de música, dança e gratidão. O lugar que parecia o fim se tornou o começo. O mar, que parecia um muro intransponível, se transformou em estrada. A noite de medo se transformou em manhã de vitória. O milagre do Mar Vermelho não foi apenas uma cena impressionante do passado. Ele é um lembrete de que, quando Deus decide agir, não há exército, não há mar, não há deserto que consiga impedir. Ele abre caminhos onde ninguém vê saída. Ele protege, ele sustenta, ele luta pelo seu povo. Talvez hoje você não esteja diante de um mar físico, mas esteja diante de um problema que parece gigante, sem solução. Uma porta fechada, uma notícia difícil, uma situação que humanamente não tem saída. Essa história existe para te lembrar que Deus continua sendo especialista em fazer o impossível. Quando tudo diz acabou, ele diz: ainda não terminei. Quando todos à sua volta perguntam: onde está o seu Deus? Ele responde, abrindo um caminho onde ninguém imaginava. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua vivo, poderoso e presente. Ele ainda guia, ainda fala, ainda salva e ainda abre mares. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui, todos os dias, nós contamos uma nova narrativa bíblica de forma simples, profunda e emocionante. E eu quero saber qual parte desse milagre mais mexeu com você. A coragem de Moisés, o medo do povo, a coluna de nuvem, o mar se abrindo, ou o momento em que Deus fecha o mar e derrota o exército inimigo? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo com muito carinho. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.